Oi, eu sou o Marco. E eu sou a Járdia, e esse é o Descomplica Nutri. Aqui falamos sobre saúde e nutrição de forma leve. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. No vídeo anterior, tiramos algumas dúvidas sobre carboidrato. Hoje vamos dar continuidade. Será que o carboidrato realmente atrapalha o emagrecimento? É isso que vamos esclarecer hoje. Os carboidratos são utilizados como fonte primária de obtenção de energia nas células. Portanto, eles são necessários para o nosso organismo. O carboidrato ele é considerado como macronutriente. E o que seria um macronutriente? São os nutrientes que o nosso corpo precisa em maior quantidade para manter o nosso organismo funcionando. Quando consumimos alimentos ricos em carboidratos, nosso corpo faz essa digestão, ou seja, a quebra dessas moléculas em glicose. E essa glicose é utilizada como combustível imediato ou ela é armazenada como glicogênio no nosso músculo, no nosso fígado, para uso futuro. Bacana. E por que é importante esse carboidrato? É muito importante porque é essencial para nossas funções diárias. Como você mesmo explicou, o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. E se a gente não tem a quantidade necessária para o dia a dia dessa fonte primária, né? O que acontece? O nosso corpo busca energia de outras fontes. Seria, por exemplo, o nosso músculo. Então, esse carboidrato, com a quantidade adequada no dia a dia, ele é poupador do nosso músculo, né? Então, evita que a gente perca a massa muscular. Existem dois tipos de carboidrato. O carboidrato simples e o carboidrato complexo. Os carboidratos simples, eles são considerados de alta absorção. Eles são encontrados como farinha branca, doces, e esses exemplos de carboidratos simples, quando consumidos em grandes quantidades, em excesso, geram um pico de glicose no sangue, consequentemente um pico de insulina, a qual pode favorecer para o aumento de gordura. Já os carboidratos complexos, eles são encontrados em farinhas integrais, cereais, sementes, frutas ricas em fibras, como por exemplo a maçã. Esses alimentos, eles são absorvidos mais lentamente, ou seja, a energia é liberada gradualmente. Não ocorre aquele pico de glicose no sangue, o corpo ele vai ter mais tempo para liberar a insulina, ou seja, vai favorecer para a prevenção de doenças, favorecer para a saúde no geral. Bacana. E esses carboidratos, eles realmente engordam? Né? É um grande mito. O consumo exacerbado de um tipo específico de carboidrato, por exemplo, simples, vai trazer um favorecimento ao ganho de peso, mas se o volume calórico da sua alimentação for alto. Então não é o carboidrato que vai fazer você ganhar peso, e sim o volume calórico do dia a dia. Então, se você souber fracionar esse carboidrato no seu dia a dia, conseguir consumir ele em horários diferenciados, com quantidades adequadas, não vai ser ele que vai gerar esse problema de engordar. Com certeza. E como ajustar esse carboidrato na sua alimentação, no seu dia a dia? Eu vou citar 3 passos importantes. O primeiro seria priorizar as fontes de fibra, né, os carboidratos complexos, vai te ajudar na melhora do intestino, favorecer a saciedade. Outro ponto também é você distribuir esses carboidratos ao longo do dia, evitando consumir grandes quantidades em uma única refeição. O terceiro ponto é você combinar esses carboidratos com uma fonte de proteína, com uma fonte de gordura, para você favorecer essa absorção. Agora vamos esclarecer alguns mitos. Marcos, carbo à noite engorda? Isso é um grande mito, né, Járdia? O que acontece? O carboidrato à noite, as pessoas acreditam muito que ele engorda, porque as pessoas pensam o seguinte: no período da noite, nosso corpo está poupando energia. Então eles pensam assim, vai armazenar esse carboidrato em forma de gordura corporal. Mas não é bem assim que acontece, né? O nosso metabolismo funciona no dia todo de formas alternadas, né? E tem um controle diário adequado. Então o que acontece? Esse carboidrato que consumimos à noite, na verdade, vai ser o combustível do dia seguinte. Então ele vai ser armazenado mais de forma de glicogênio muscular para que a gente faça as funções diárias no dia seguinte. Outra questão: fruta engorda por causa da frutose, do açúcar? Então, esse é um outro mito, né, Jardim? A gente escuta bastante isso no consultório. O que acontece? A frutose é um açúcar, realmente, então as pessoas ficam com muito medo do açúcar de forma geral, só que se esquecem que a fruta
é uma coisa natural, então dê as proporções adequadas, tanto de glicose, né, de açúcar, a frutose, como fibras também. Então as frutas, na sua maioria, têm poucas calorias. Então, para você engordar comendo fruta, você teria que, por exemplo, comer um cacho de banana num dia, né? E são ricas em nutrientes, né? O mais importante. E esquece, né, que fruta, legumes têm nutrientes que precisamos de todos os dias, né? Exatamente. Outro fato também é low carb. Funciona para todo mundo? Boa, Jard, essa é uma dúvida também bastante frequente. É um mito, assim, que todo lugar fala, né? Todo mundo acredita que tem que fazer uma dieta low carb para emagrecer. Ela é muito utilizada por uma estratégia momentânea, né? Por quê? A low carb é muito baixa em carboidrato e os estudos mostram que o resultado maior sobre ela é a perda de lípidos, né? Então não é muito a low carb que faz o emagrecimento, ela perde bastante peso na balança, que é a perda de líquido. Mas para emagrecimento mesmo, a gente gosta da boa e velha déficit calórico. E referente a esses mitos, né, agora eu gostaria de falar um pouco, né, trazer esse gancho dos erros comuns que as pessoas cometem no dia a dia. Então a gente listou aqui alguns erros para mim poder falar para vocês que vocês entendam de uma vez por todas que esses erros só atrapalham o seu dia a dia. O primeiro deles é cortar tudo de uma vez, né, Jorge? O que acontece? As pessoas acham que tem que cortar o carboidrato da vida delas. Exato. Elas falam assim, eu tô começando uma dieta nova, sou um indivíduo novo, corta tudo que vem pela frente. O carboidrato tem que, literalmente, aquele ditado, né? De Exatamente. fechar a boca. E não por que não é bem assim? O que acontece? Quando a pessoa começa fazendo essa estratégia, eu considero uma estratégia errônea por quê? Quando você corta tudo da sua vida, retira tudo, carboidrato, alimentos que você gosta do seu dia a dia, o seu corpo fica com uma falta desse nutriente, que é essencial, né? Que é a energia primordial para o nosso dia a dia. E aí o que acontece? Com esse déficit de energia, o seu corpo é muito inteligente. Então o que ele faz? Ele te traz uma compulsão. Então tudo aquilo que você se privou em algum momento do seu dia a dia, você estraga em um momento do dia, tendo compulsão alimentar. E aí tem um segundo, né? Qual que é o segundo? Trocar o carboidrato por lanche. Nossa, eu escuto muito isso no dia a dia. A pessoa acha que ela tem que tirar o carboidrato e buscar aqueles lanches famosos. Low carb, sem carboidrato, zero carbs. E aí o que acontece, né? Nesses lanches industrializados, eles têm diversas coisas acrescentadas. Sim. E retirado o carboidrato. Só que nutricionalmente, para a saúde, é muito ruim. Sim. Né? Trazendo inclusive às vezes mais calorias do que tivesse consumido, por exemplo, uma fruta, fonte de carboidrato. Qual que é o terceiro ponto? Você sempre fala, né, pro pessoal, para de focar nesse número mágico. O que é o número mágico que as pessoas não sabem, né? O número mágico é o famoso número da balança, o seu peso, né? Muitas pessoas vêm com essa ideia de que eu preciso perder peso, eu preciso mudar esse número e é só isso. As pessoas acham que o peso da balança é o peso real que você perdeu de gordura. Então não é assim que acontece, né? Temos muitos fatores, né? Temos o peso da massa muscular, o peso ósseo, o peso de líquido e o peso de massa gorda, que seria a gordura. E a balança não nos mostra isso. A balança simplesmente mostra o peso total. Então, por exemplo, a mulher está no período fértil, período menstrual, ela tem retenção de líquido. E aí já aumenta o peso na balança, que já vai alterar. Então a gente tem que avaliar muito bem a composição corporal. Por isso a importância de fazer uma avaliação física e saber a composição corporal. Né? E não focar só nesse número mágico. Sim. E para fechar, agora vamos falar sobre como montar um prato saudável. Dica de ouro, galera, aproveitem. Dica de ouro. Então, gente, para montar um prato saudável é importante que 50% do prato seja de legumes, verduras, vegetais, 25% de fonte de carboidratos, de preferência carboidratos complexos, como a gente já falou no vídeo, os outros 25% de fonte de proteína. É importante que tenha essa composição. Para vocês não esquecerem, o carboidrato não é vilão. Eles são ótimos aliados no seu emagrecimento. Se fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e envia para aquele amigo que precisa ouvir isso. E não se esquece, comenta aqui qual desses mitos mais te confundiu.